Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Direto ao Ponto. Para quem não me conhece, prazer, André Carvalho. Hoje, ao meu lado está o João Pedro. João Pedro, seja bem-vindo. Obrigado, André. É uma honra. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero contribuir aí com você e com todos vocês da melhor forma possível. Com certeza, eu tenho certeza absoluta disso. O João Pedro está aqui e vai relatar quem é o João Pedro, porque é sempre importante ter o parâmetro. Eu falo sempre isso. Eu gostaria já de iniciar o nosso episódio de hoje perguntando isso. Quem é o João Pedro? Então, André, primeiramente, eu sou filho amado do Pai. Sou filho amado de Deus. Isso é, primeiro de tudo, é a minha identidade, sabe? Quando eu sei que eu sou imagem e semelhança dele, eu sou muito mais forte, né? Eu sou muito amado, eu sou muito amável. E eu sou marido agora, tem 2 semanas que eu me casei. Bacana, parabéns. Tem 2 semanas que eu me casei, então sou marido da Tayana Oliveira Soares, sou filho amado da minha mãe também, da Ana Lúcia Rodrigues, sou muito grato a ela, minha mãe, todo o amor que ela me deu, né, do meu pai também, Edson Alves Rodrigues. Sou um cara amigo, sou um cara fiel, leal, trabalhador, né, muito feliz pela vida, entusiasmado, porque de mudar a vida das pessoas, de transformar a vida, de impactar vidas, sabe? Isso me move muito. Cara, feliz com o que eu faço. E é isso, assim, acho que esse é o João Pedro de hoje, é o João Pedro que está aqui. O João Pedro, ele certamente tem origem, essa alegria que hoje emana, tem uma origem, e ele vai relatar. Mas antes de chegar nesse ponto, então vamos voltar lá no passado, desde a infância do João Pedro, como você cresceu. Quero que você compartilhe isso aqui com os nossos telespectadores, para que nós possamos entender de onde vem essa alegria. Pô, legal, André. Então, eu sou muito grato a Deus, assim, muito feliz de ter tido a educação que eu tive, sabe? Da minha mãe, do meu pai, do amor que eu recebi deles. Eu sou muito grato a Deus por isso. E aí eu lembro, minha mãe conta essa história, né? Que eu novinho, ela, filho, você quer uma bola de futebol ou uma bicicleta? Eu falei, não, eu quero a bola de futebol. E eu fiquei com aquela bola de futebol na minha infância, muito tempo da minha infância, tanto que eu vou entregar aqui um segredo aqui que muitas pessoas não sabem, mas depois dessa pergunta, para você ter ideia do quanto que eu peguei bola de futebol ali, que eu fiquei jogando futebol, hoje em dia eu nem sei andar de bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta. Caramba! Tanto que eu escolhi a bola de futebol mesmo, e hoje eu não sei, mas está na minha meta. Uma das minhas metas é aprender a andar de bicicleta, porque eu não sei. E é importante já começar assim para ver o poder da escolha. Da decisão. O poder que você, quando escolhe algo, decide por aquilo e segue aquele caminho, uma coisa já deu para entender, que você tem foco. Total, muito. Porque normalmente... É claro que eu não quero aqui subestimar jamais o poder de pessoas que conseguem realizar múltiplas tarefas, jamais. Mas, normalmente, quando uma pessoa foca em algo, ela se torna muito boa naquilo que ela faz. Total, André. E total. Essas pessoas, normalmente, dificilmente conseguem lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Total, verdade. E eu sei muito bem disso, porque eu passo por isso há muitos anos. E já deu para perceber nessa primeira troca de ideias aqui nesse episódio que você é uma pessoa assim. Sou. Tanto que na Trip lá, na empresa onde eu trabalho, o pessoal às vezes fala, caraca, cara, tá todo mundo conversando, às vezes aconteceu algum barulho do lado, cara, eu totalmente focado, assim, extremamente focado, concentrado no que tem que fazer, no que tem que ser feito, e eu realmente... Né, sei que eu tenho esse foco ali bem determinado, assim, bem concentrado mesmo no que eu me proponho a fazer, no que eu decido a fazer. E isso realmente é um exemplo, né, de eu escolher a bola de futebol, e aí é uma meta minha aprender a andar de bicicleta, mas aí com 4 anos, por causa desse meu foco, dessa minha decisão, eu já entrei em clube de futebol, que é o Irajá Atlético Clube. Quem é do Rio de Janeiro, acho que conhece Irajá lá, né? E eu comecei a jogar no Irajá Atlético Clube com 4 anos,
E já com 4 anos, com 5 anos, eu já virei capitão do time. Naquela época, acho que não era nem fraldinha, que tem hoje em dia é sub-5, sub-7, sub-10, mas naquela época era chupetinha, fraldinha, pré-mirim, mirim, as categorias eram divididas assim. E aí eu no chupetinho já era o capitão do time, né? Eu tenho uma foto minha, eu pequenininho, já com a braçadeira. E eu acho, cara, não, tenho certeza, o esporte é fundamental na vida do ser humano, assim, ainda mais na vida da criança. Né? E eu não tenho dúvida que o esporte moldou muito meu caráter. O João Pedro que eu sou hoje, cara, desde 4 anos você está praticando esporte. Cara, o esporte ele te dá mais disciplina, ele te dá mais foco, ele te dá mais raça mesmo, mais determinação. O esporte coletivo, no caso, ele te faz trabalhar em equipe, você ter união, você saber que você tem que fazer a tua parte, mas o goleiro tem que fazer a parte dele também, o atacante tem que fazer a parte dele também, tem que fazer o gol, porque senão não adianta eu estar no meio campo ali, distribuindo a bola, se o atacante não faz o gol, se o goleiro não pega. Então, cada um tem a sua função, né? Só que, cara, todos têm que estar motivados, todos têm que saber o que tem que ser feito. E, cara, o esporte, graças a Deus, assim, me ajudou muito. E desde os 4 anos, 5 anos, foi pro Fraldinha, depois eu fui pro Melo Tênis Clube, que é um outro clube, né, em Vila da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Fiquei no Melo Tênis Clube anos e anos, jogando, né, profissionalmente, futsal, e sempre como capitão, sempre como líder. E eu acho que essa liderança que eu tive, desde muito pequeno, desde criança, graças a Deus, hoje profissionalmente me ajuda muito. Não só profissionalmente, mas na minha vida também, né? Como marido, como filho, como amigo. E ontem mesmo eu reencontrei amigos, cara, e é impressionante o respeito que tem por mim, assim, o respeito, o carinho. E às vezes eu vejo eles meio que se zoando, né, brincando, e eu tive um insight ontem, eu falei, cara, não brincam assim comigo, sabe? Não, porque eu respeito tanto também, acho que tudo que a gente dá, a gente recebe. Então, cara, eu sou muito educado, eu respeito muito, e as pessoas têm me veem realmente como líder, assim, né, como um cara, caraca, não, o João Pedro chegou. Acho que pela energia que a gente tem também, né, espiritualmente falando, eu acho que quando a gente chega no ambiente, devem pensar, cara, o André, o João Pedro tem uma energia diferente, né? Tem uma aura diferente, espiritualmente falando também. Então essa liderança é desde criança, desde cedo, e eu carrego isso muito para a minha vida. Então o capitão, a criancinha capitã, hoje é um líder determinado, focado, decidido, que, graças a Deus, vem crescendo com muita humildade, tá, André? Com muita humildade, vem crescendo, se desenvolvendo, entendendo que estabilidade não existe, porque essa humildade que a gente tem, até porque Jesus Cristo, que foi o maior líder, né, da história de todos os tempos, era muito humilde. Ele era servidor demais, servia as pessoas. E quanto mais humilde a gente entende que, cara, estabilidade não existe. Então, ou está crescendo, ou está caindo. Se a gente chega a uma posição, às vezes, de mediana para legal, a gente entender que já sabe de tudo, cara, eu já tenho uma condição legal, eu já sei de tudo, você pode ter certeza que você vai começar a cair. Você vai começar, né, a ser soberbo, a ter um ego, uma vaidade que não é a mesma que Jesus Cristo pregou pra gente. E aí, a partir disso, venho me desenvolvendo, venho crescendo com muita humildade, respeitando cada pessoa e tentando transbordar isso nas pessoas também, né? Tentando me abundar disso, né, me encher disso, para transbordar nos meus liderados, na empresa que eu trabalho, nas pessoas ao meu redor também, na minha família, dos meus amigos. E é mais ou menos isso. Você vê que, normalmente, quando a pessoa ela nasce com o espírito de liderança, ela, desde criança, já começa a externar isso. Então é por isso que eu acredito que quando você iniciou no esporte, já era a sua vocação, liderar. Total. E ontem eu vi um vídeo da minha sobrinha, a coisa mais linda, com 6 meses fazendo aula de natação. E aí eu falei, né, pro meu cunhado, pra minha cunhada, pra Thay também, pra minha esposa, cara, é isso, é lindo. Você vê uma coisa de 6 meses já fazendo natação, já praticando esporte, porque eu acredito muito no esporte, assim, eu amo futebol, amo ver futebol, amo jogar futebol também. Não só futebol, tá? Apesar do tamanho, eu amo basquete,
Gosto muito de basquete, apesar de ser baixinho. Cara, mas gosto de vôlei também, de tudo, de handebol, jogo tênis também. Tem até um vídeo que eu botei no meu Instagram jogando tênis. E acho que, então, para você, cara, que tem um filho, para você também, cara, pratique esporte, porque o esporte, ele te ensina muita coisa, ter disciplina, caráter, humildade, espírito de equipe, é muita coisa que o esporte então, ensina. Direto ao ponto, nessa primeira pegada aqui desse episódio, a palavra já coloca o seu filho, esse jovem aí da sua casa, para poder praticar o esporte. Esse é um dos segredos. É claro que tem vários. Já deu para entender também que esse temor a Deus, que hoje você tem, traz isso para a sua vida pessoal, profissional. Ele é um fator predominante, mas podemos dizer que no início você também fez alguma coisa, como tem um ditado, né? Mente parada é oficina para o mal. Exatamente. O João Pedro relatou aqui a infância, e você não cresceu um jovem querendo ser jogador de futebol, não? Então, André, eu queria muito, criança ali, pré-adolescente, queria, mas acho que deu um estalo, a gente se mudou também, porque a gente morava na Zona Norte, em Vista Alegre, perto de Irajá ali e tal, a gente se mudou para Jacarepaguá. Daí a gente se mudou para Jacarepaguá, não sei, me deu um estalo e eu, cara, não quero mais jogar não quero ser mais jogador de futebol, e aí comecei a fazer teatro, fiz 5 anos de teatro, fiz televisão também, mas como elenco de apoio, né, no teatro sim, como ator. Cheguei a atuar com algumas celebridades aí, Stephanie Brito, Serginho Malheiros, Thaís Lila, a gente fez teatro junto. E aí, isso me ajudou muito na minha comunicação também, né? Você fazer teatro, você perde a vergonha, perde a timidez, sobe no palco, fala em público. Então, fazer teatro me ajudou muito na comunicação, fazer televisão ali e tal, nas câmeras. E aí, o sonho de jogador acabou que foi embora, aí foquei mais no teatro, na televisão e tal. Mas aí também chegou uma hora também que eu não quis mais, que aí você nunca ficou parado, né? Tá, sempre fazendo, sempre em movimento, sempre dedicado também, focado, tanto que eu tive, né, um certo sucesso no teatro também, na televisão. Eu lembro que com 13 anos, com 14 anos, eu chegava a ganhar um dinheiro que ajudava bem na minha casa, assim, ajudava bem em casa. Minha mãe até fala que quitou lá o último imóvel muito com o meu dinheiro, e isso eu não tinha nem noção direito, eu só me divertia. Eu brincava nas câmeras, brincava com meus amigos, né, no teatro, subia no palco, mas ao mesmo tempo era bem remunerado por isso. E ajudei bastante a minha família, meu pai e minha mãe com isso. E aí chegou a época de faculdade, né, de meu vestibular, e aí minha mãe CLT, meu pai funcionário público. Então isso influencia muito, com certeza, né, cara, na nossa vida, como que é a vida da minha mãe, do meu pai, de quem criou a gente, quais são as crenças, né, deles, quais são as crenças que eles impõem a gente, a educação que eles dão. E aí a minha crença não era de empreendedorismo, de empresário, uma mente empreendedora. Eu não tive isso em casa. Eu tive minha mãe CLT e meu pai funcionário público. E aí, no vestibular ali, eu falei, cara, eu quero ser concursado, quero ser funcionário público também, igual meu pai, tendo meu pai como espelho, né? Falei, cara, vou ser concursado também. Comecei a ver algumas profissões e eu vi serviço social, que é para ser assistente social, né? Que eu vi que tem muitos concursos, né? Muitos concursos públicos para ser assistente social, ao mesmo tempo muito o que vem de dentro de mim também, que é ajudar pessoas. Eu sou energizado por pessoas, André. Eu não sirvo para trabalhar de home office. João Pedro, home office, 100 pessoas, não sirvo, não dá. Eu gosto muito de pessoas, de lidar com pessoas, de ajudar pessoas. E, ao mesmo tempo, ser concursado, ser funcionário público. Essa era a minha cabeça de 2008, de 2009 e tal. E aí, entrei para a faculdade de serviço social, muito por esse quesito de pessoas, de lidar com pessoas, de ajudar pessoas, de assistente social. E aí, me formei em 2015, trabalhava como assistente social, trabalhei na Light, na empresa de energia elétrica do Rio de Janeiro. E aí,
em 2015 foi uma virada-chave na minha vida muito grande também, porque o Renan, que é meu amigo de infância, morava no mesmo, né, condomínio que eu, ele me chamou para o mercado imobiliário. E aí abriu uma página na minha vida diferenciada, assim, né? Porque o mercado imobiliário, ele não é funcionário público, ele não é CLT, ele é, cara, autônomo, ele é você empreender mesmo, você empreender para você mesmo, ter tua base de clientes, tudo mais. E aí ele me chamou, ele falou, não, cara, eu trabalhava já nesse mercado e eu via ele bem arrumado, eu via ele viajando, eu via ele mudando de vida, sabe? Eu olhava o Renan, eu tinha uma inspiração, eu tinha um exemplo ali, mas eu falei, não, vou continuar concurso público, continuar estudando para concurso público, continuar, né, focado aqui no que meu pai era, só que aí ele foi me abrindo a mente, foi conversando comigo, foi trocando ideia, explicando como era o mercado imobiliário, e eu lembro até que o dia que eu cheguei para ele, e eu falei, Renan, eu até vou então para o mercado imobiliário, mas eu vou continuar estudando para concurso público, vou continuar estudando. Ele, não, tá bom, beleza. Aí eu fui e me apaixonei. Me apaixonei pela profissão de corretor de imóveis, pelo mercado imobiliário. Entrei com tudo, como uma pessoa decidida, né? Cara, entrei com tudo no mercado imobiliário e aí deixei de lado mesmo, né, o serviço social, o concurso público, porque eu vi no mercado imobiliário, eu sendo empreendedor, empresário, né, de mim mesmo, assim, eu vi que, cara, eu podia ajudar muitas pessoas também, assim como a assistente social também ajuda, só que muito melhor remunerado por isso. E aí, a partir disso, no mercado imobiliário eu vi, cara, eu posso trabalhar aqui no Minha Casa Minha Vida, que é um programa social também, para ajudar pessoas, eu posso mudar a vida das pessoas, transformar famílias, trazer mais qualidade de vida, mais conforto para as famílias, e ao mesmo tempo ser bem remunerado por isso. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero para minha vida. E aí em 2015 aí eu tirei de lado e ingressei no mercado imobiliário, graças a Deus, tive boas pessoas ao meu redor também, que o Renan, te amo, meu amigo, cara, meu irmão, meu mentor, sou muito grato a ele e me colocou nesse trajeto aí, nessa rota. Tive pessoas muito boas também que me orientaram, né, que me deram a direção certa para entrar nesse mercado, graças a Deus, ter sucesso, né, e ir crescendo cada vez mais. Então você sempre foi obstinado em ajudar pessoas. Muito. Focado naquilo que se propôs a fazer, sempre. Mas eu quero te fazer uma pergunta agora. Quando você recebeu essa proposta, né? Porque Deus usa pessoas, sempre. Sim. Quantas pessoas perdem oportunidades na vida porque acabam ouvindo a voz do medo e acabam deixando de experimentar aquilo que poderia porque teve medo. Então eu acredito que não vamos mentir, né, jamais, mas direto ao ponto eu quero que você fale, surgiu o medo? Com certeza, André, sem dúvida. Surgiu medo, surgiu dúvida, tá? E agora, até porque foi o que eu falei, minha mãe CLT, meu pai funcionário público, então quando eu cheguei e falei para minha mãe, eu falei, mãe, tô indo para o mercado imobiliário, vou com o Renan vai me ajudar, né, vai me orientar ali. Ela, filho, tem certeza, filho? Mas, pô, não é perigoso? Eu acho melhor não, hein? Então, assim, a minha mãe é a pessoa que mais me ama no mundo por não ter tido essa vivência, né, por não ter experimentado o empreendedorismo, né, você ser remunerado pelo teu resultado, pela tua força ali, pelo teu mérito. Ela sentiu medo por ter uma segurança minha. Pô, filho, não vai não, você pode acabar se frustrando, né? E surgiu medo meu também, medo, dúvida, mas foi, cara, eu vou sim, eu vou mesmo com medo. Eu sei que tem medo, tem uma dúvida, mas eu vou. E fui aprendendo, né, como o herói aprendiz, aprendendo como é o processo, como que se fazia. Eu acho isso fundamental também, André, estar com pessoas boas do seu lado, no ambiente certo, com as pessoas certas. Eu tive pessoas que me ensinaram, que deram treinamento, que falaram, ó, cara, faz isso que dá certo. Testa isso aqui. Não conseguiu, não, agora testa isso aqui. Então, eu tive pessoas boas do meu lado, assim, que me ajudaram nisso. Mas, sem dúvida, deu medo,
deu aquele friozinho na barriga, mas eu fui e, graças a Deus, com humildade, aprendendo ali o processo de como se faz com pessoas boas, eu fui crescendo dentro desse mercado imobiliário aí. Então, pode-se dizer que você mesmo com medo foi e pagou para ver, não ficou esperando. Muitas pessoas, infelizmente, ficam esperando o momento certo, e o momento certo a gente sabe que não existe. Mas, ao mesmo tempo, você falou uma coisa que eu quero trazer novamente aqui, só para a gente poder observar. É claro que a gente sempre tem cuidado, principalmente quando fala pai, né, mãe. A sua mãe fez o papel dela de te alertar, mas ela não trabalhou para te desencorajar. Não. Né? É diferente quando você quer desencorajar uma pessoa e quando você alerta ela. Exatamente. E aí também fica aqui uma dica para os pais, né, uma orientação. Quando o seu... Não é porque... Eu até no programa, gravando aqui com a Rafa, dos episódios pilotos aqui do podcast, nós falamos sobre isso, porque nós temos filho e ela até muito mais do que eu, nós sempre ensinamos isso para o nosso filho, né? Nossos não tem, só o mesmo. Nós falamos isso e ela sempre colocou ele para fazer também coisas, preencher a mente, ocupação, porque isso é importante. Importante porque o João Pedro hoje tem toda essa bagagem, porque lá atrás a mãe colocou você ali e você também não parou, porque mesmo com essa proposta do Renan, que você inclusive mandou um abraço, ele tem que assistir. Vou mandar para ele. Mandar. E você aceitou. Hoje, se você está aqui relatando isso com veemência, e eu acredito que também encoraja essa pessoa que quer iniciar nesse ramo a fazer, porque você viu que deu certo, experimentou, sim, mas você não parou de investir em você. Isso é importante. As pessoas, quando chegam num patamar, ela começa a pensar assim, como você falou do orgulho, né? A gente não pode permitir que o orgulho nos consuma. Pelo contrário, nós temos que eliminar qualquer tipo de orgulho, porque humilde é aquele que sempre quer aprender. Aí é que entra a sua capacitação profissional. Total. Não é verdade? Sim. Ou você parou? Não parei. E aí, uma grande virada de chave na minha vida foi 2018. Porque eu fui crescendo no mercado e tal. 2017 já estava bem ali. E aí, né, por estar bem, exatamente isso que você falou, por estar bem, eu fui procurando treinamentos, mentorias, enfim, palestras que me desenvolvessem ainda mais, que me fizesse crescer ainda mais. Em 2017, eu comecei a ver palestras, a fazer coaching também, mentoria, treinamento, e muitas coisas que me ajudaram a crescer, a desenvolver ainda mais. E aí, em 2018, foi um ano crucial, assim. 2018 foi um ano em que, graças a Deus, mudou, assim, foi acho que um ano crucial que mudou a minha vida por 3 motivos principais, assim. Bom, o primeiro é porque abriu a Trip Imóveis, né? Antes a gente era do mercado imobiliário, mas a gente era de uma outra empresa, e aí a gente conversando, a gente, né, chegou ao consenso, junto com o Renan, né, eu e o Renan, o Lucas também, o Tony, Renanzinho, o Rodolfo, a gente, vamos abrir a nossa, porque chegou o momento de abrir. E aí, em 2018, a gente abriu a Trip. Segundo momento crucial de 2018, eu fiz o método CIS, que é um treinamento, o maior, né, e melhor treinamento de inteligência emocional do mundo, do Paulo Vieira. Recomendo muito as pessoas a fazer esse treinamento. É uma imersão de 4 dias, intensos, muito intenso, mas assim, é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Então, você ali, não tem como descrever, você ali você realmente vira uma outra pessoa. E o terceiro ponto, que para mim é o mais importante, eu aceitei Jesus Cristo. Aceitei Jesus Cristo, fui para a igreja, me batizei. Então, 2018, BUM! Parece que... E não é porque foi falado por último que é o menos importante, pelo contrário. É o mais importante. O líder e bom líder
João Pedro, é aquele que sempre ouve para poder colocar em prática. E quando falo isso, não ouvir somente os seus liderados. Ele ouve outros líderes. Ele sempre quer aprender. Foi o que você fez. Você se preocupou em buscar esse conhecimento e até porque você hoje exerce essa liderança dentro da Trip Imóveis e graças a Deus, você até falou aqui antes de iniciarmos o episódio, o marco, né? Histórico. A gente ia chegar lá, já vamos direto ao ponto. Fala aí para a pessoa entender. Isso foi 2020, né? Isso foi 2020. Antes de chegar em 2020, só para completar, né? A gente falou, você está nos bastidores também. Assim, gente, eu acredito muito que a gente é composto de corpo, alma e espírito. E André, em 2018, eu amadureci e me desenvolvi muito. O espírito, que é o mais importante dos três, o espírito é a base, então eu amadureci muito espiritualmente falando. Ao mesmo tempo, a minha alma, que é a alma? É a inteligência emocional, são seus pensamentos, seus sentimentos, sua comunicação, sua autorresponsabilidade, sua energia, seu tônus vital, isso é a alma. Né? E como eu fui no treinamento de inteligência emocional, e eu fiz esse treinamento 5 vezes, acredita? Fiz 5 vezes. Então, eu me desenvolvi, amadureci muito almaticamente falando também, né? Minha alma. Então, meu espírito muito forte, uma alma muito forte e um corpo forte. Porque a gente precisa ter um corpo forte para sustentar um espírito forte. E aí, a partir do momento que eu comecei a ter essa base, espiritualmente falando, essa parte de alma, de inteligência emocional, de saber gerir bem as emoções, de ter os pensamentos certos, meus sentimentos, minhas crenças alinhadas, reprogramação de crença. Impressionante, André. A partir de 2018, tudo começou a acontecer, tudo começou a fluir e eu fui amadurecendo como pessoa antes de ser um profissional muito bom. Eu falo isso muito com os meus liderados, cara, com os corretores, com as pessoas. Porque às vezes a gente quer vender, a gente quer dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer vender muito, a gente quer profissionalmente falando ser o bambambam, ser o top, para ter muito dinheiro. Só que, gente, isso é muito importante que eu vou falar. Se a sua pessoa ela não crescer, ela não se desenvolver, o teu profissional ele vai ter um teto. Ele vai ter um teto da tua pessoa. Tanto que no mercado imobiliário aí, muitas outras imobiliárias falam, outros corretores falam, todo mundo fala, cara, a pessoa do João Pedro é incrível. O João Pedro, cara, eu não digo nem profissionalmente falando, mas ele é uma pessoa, amorosa, carinhosa, cara, simpática, cara, a pessoa dele, não, ele não tem como. Então, assim, por quê? Porque quando o teto da pessoa, a gente se torna um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um irmão melhor, quando a gente aumenta o teto, né, do nosso desenvolvimento pessoal, automaticamente, aí sim, aí abre espaço para o profissional amadurecer, para o profissional melhorar, para o financeiro crescer, para outras áreas da sua vida crescer, para o seu conjugal crescer, para espiritualmente você crescer também. Então, assim, todas as áreas, o social também, para você ajudar pessoas, para você doar. Quanto mais você ganha, mais você doa, mais você contribui. Então, assim, todas as áreas da sua vida, ela cresce quando você se desenvolve pessoalmente falando. E aí, a partir de 2018, me desenvolvendo, 2019 também, fazendo curso, treinamento, mentoria, coach, sempre com muita humildade. E aí, ao mesmo tempo, indo crescendo equipe, tendo mais liderados, mais pessoas. E aí, 2020 foi o boom, assim, 2020, graças a Deus, foi outro marco na minha vida, que os números foram crescendo assustadoramente, assim. Eu estava vendo uma aula, foi até essa semana, que eu vi, era uma diferença de favor e merecimento. E aí, né, ele falava que o favor de Deus, às vezes, é quando acontece coisas na nossa vida que a gente não consegue explicar. E foi o que aconteceu comigo. 2020, aconteceram fatos na minha vida que, se me falar, João Pedro, mas explica. Eu não sei explicar muito bem, não, André. Assim, foi o favor de Deus, de números exorbitantes, assim, no mercado imobiliário, números altos, grandes, e aí veio a proposta para ser promovido, né, para eu virar diretor, e
Cara, assim, eu tinha uma equipe muito boa, era uma equipe muito sólida, uma equipe de 30 pessoas, 35 pessoas que vendiam muito bem, e aí eram 30 vendas no mês, 35 vendas no mês, 38 vendas no mês, até que chegou um mês que eu fiz 42 vendas, né? O meu time, minha equipe, fez 42 vendas no mês, e foi o recorde, né? O recorde da empresa como gerente. Até hoje, estamos em 2024, e ninguém nunca bateu o recorde de 2020, mas eu tenho certeza que foi um favor de Deus, de forma inexplicável, porque Deus está comigo em todos os momentos, e eu sempre com muita humildade, entendendo que eu tenho que amadurecer espiritualmente, crescer espiritualmente, mas a inteligência emocional, os pensamentos, meus sentimentos têm que estar alinhados ao meu espírito, porque eu vejo muita gente que tem um espírito forte, mas que a inteligência emocional é fraca. Os pensamentos ainda não estão batendo com o espiritual. E ao contrário também, às vezes tem inteligência emocional boa, mas espiritualmente ainda não está maduro. E para você crescer mesmo e receber esses favores de Deus, a gente tem que estar bem. Tem que estar com a base espiritual e almática bem forte, bem sólida. É porque tudo que planta, colhe. Mas não adianta plantar só uma coisa. Quando entramos dentro de uma casa, um lar não é composto só por marido ou só esposa. Tem que ter esposa, marido, filho. Quando se trata de alimento, você não come só feijão. Então, às vezes, trazendo aqui uma metáfora da casa, mas para a vida da pessoa, quantos profissionais, quantas pessoas que estão nos assistindo agora são esforçadas, trabalham muito, mas não tem esse retorno exponencial, não cresce, por quê? Falta alguma coisa. E o que falta é a pessoa encontrar onde ela tem deixado essa brecha, onde ela tem deixado, porque trabalhar só para bater meta não é o suficiente. Não é. Existe ali aquela base que é um conjunto para você conseguir. Então quer dizer que ficou um marco lá na Trip Imóveis até hoje o pessoal brinca, caraca, ninguém consegue bater o teu recorde lá desde 2020, por causa disso, assim, porque as pessoas sentem quando tem essa energia, tem esse amor, essa energia, essa empatia com os liderados, esse carinho de a gente se importar verdadeiramente, cara, com o nosso liderado, com as pessoas que estão ao nosso redor, de querer que a pessoa ela venda, ela ganhe dinheiro, mas que ela tenha uma alma forte, um espírito forte. E eu pregava isso muito na minha equipe também. Eu pregava, eu ensinava a técnica a vender, né, como se vender, ao processo de vendas, técnicas de venda, gatilhos mentais de venda. Óbvio, tem a técnica também envolvida, mas não era só isso. Eu pregava muito a inteligência emocional, teus pensamentos, teus sentimentos, e falava muito também, né, de Deus, de Jesus Cristo, porque, André, a Bíblia ela é um manual de instrução. A Bíblia é nosso manual de instrução e o maior líder de todos os tempos foi Jesus Cristo. Então, eu que sou líder, na verdade, todos nós somos líderes, porque a gente tem que se liderar. Para a gente liderar alguém, uma empresa, uma equipe, um time, a nossa casa, enfim, a gente tem que se liderar primeiro. E Jesus Cristo é o maior líder de todos os tempos. Então, cara, as minhas orações, André, são Jesus, cara, Espírito Santo, fale comigo, que o Senhor, cara, habite, que eu enche cada vez mais desse Espírito Santo, dessa unção, porque eu sei que com isso eu vou ser um líder melhor, uma pessoa melhor e, consequentemente, eu vou vender bem, eu vou, né, ter um profissional legal, ter um financeiro legal, mas porque eu me abasteço, eu me encho da coisa certa, das coisas certas. Então pode-se dizer que a palavra de Deus tem se cumprido na sua vida, principalmente quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Total. Né? Então é claro que antes de esbanjar isso, antes de transmitir isso para as pessoas, seja para o cliente, para o liderado, para a equipe, você se abastece disso. Até porque você não tem como transmitir o que você não tem. As pessoas podem até tentar, e tentam,
Quantas pessoas tentam, mas você só pode transmitir aquilo que tem. E é claro que aqui o objetivo de abordar esse tema não é para te julgar, não é para te condenar. Talvez você esteja assistindo agora esse episódio e não tem religião, ainda não se entregou a Jesus. Isso não te faz pior do que eu, do que o João Pedro. Pelo contrário, esse é um momento oportuno em que Deus está te dando uma oportunidade, porque Ele veio aqui para contar a história de vida dele, tanto pessoal quanto profissional. Ele teve uma infância boa, onde desde o início foi entregue, digamos assim, ao mundo do esporte. Depois queria ser jogador de futebol. Ator. Global, então, quer dizer, já foi jogador de futebol, ator, e depois Deus usou alguém e lhe apresentou o que ele hoje pratica e exerce, que é o ramo imobiliário. Mas o que está em pauta aqui nesse momento agora é que todos nós temos oportunidade. Como lá atrás você teve a sua, aproveitou e tem aproveitado, e não deixa de passar isso para a sua equipe. Então isso que é importante. O importante não é o seu momento atual, mas é onde você quer estar daqui a alguns anos. Porque isso também é importante, né? Eu acredito que a Trip Imóveis, ela trabalha com metas, com objetivos, senão não estaria crescendo em expansão. O objetivo principal, acredito, que é realizar sonhos. Porque não adianta a pessoa só querer vender. Ninguém vive vendendo todo dia. Total, André. Certamente, algum dia você não vai vender. Mas como você enfrenta esse momento em que você não vende? Porque está bem, João Pedro. Se sentir bem quando tudo vai bem é muito fácil. E esse é um ponto aqui que eu quero abordar. É que você não pode viver bem somente nos momentos bons. Quem tem Jesus, quem é essa pessoa boa, como você colocou, quem trabalha, porque é um processo. Nós falamos agora também para pessoas que certamente vêm de uma infância onde ouviu muitas palavras ruins, onde foi crescendo só ouvindo coisas ruins, só crescendo, porque nós somos frutos do meio em que nós vivemos. Você vive no meio de pessoas que não vão para frente, que não cresce, que não evolui. Imagina se você tem uma mãe com a mente fechada, uma pessoa atrasada. Não, você não vai com o ramo imobiliário, não. Você tem que trabalhar somente para ter o seu dinheiro certo. Só para pagar as contas. Então, quer dizer, é importante tudo é um conjunto. Total. Né? Total. E não é, você falou do ambiente, né, das pessoas, e eu assim, André, eu já investi muito dinheiro em desenvolvimento pessoal, em muito treinamento, assim, muito. Já fui em muito treinamento, fui em muitas palestras, em muitos masterminds, né, em muitos grupos. E, assim, eu quero dizer aqui que, como o André falou, quando o André me chamou para vir, André, eu aceitei por causa da minha missão, por causa do meu propósito, que é transformar a vida das pessoas. É falar do reino de Deus, sim, mas é agregar de alguma forma para a pessoa, para que ela se sinta, cara, empoderada. Caraca, pô, então se ele pode, eu também posso. Se ele conseguiu, eu também consigo. Inspiração, né? Ser uma inspiração, né? Ser uma inspiração para elas. E assim, eu queria, né, dizer que a minha missão é essa. A Trip, ela tem duas missões, a Trip. A missão cliente, que é transformar a vida da família, dando mais qualidade de vida para ela, mais conforto, mas realizar o principal sonho que a pessoa tem, que é o sonho da casa própria. Essa é a missão cliente. Mas a gente tem a missão colaborador também. A missão colaborador é desenvolver pessoas no âmbito pessoal e profissional para que elas cresçam, amadureçam, se desenvolvam, né, no aspecto emocional, intelectual e tudo, para que, por consequência, ela consiga também comprar o imóvel dela, ter a casa própria dela, ter um carro legal, ter liberdade financeira, e aí por aí vai, ajudar a família dela, ajudar as pessoas. Então, assim, a gente se move muito por uma missão, por um propósito, né? E as nossas crenças que estão
muitas das vezes, como o André falou, você teve uma infância difícil, não teve uma criação que de repente você julga, né, apropriada. Primeiro, cara, assim, quem te criou, seu pai, sua mãe, seus avós, gente, eles foram vítimas de outras vítimas. Eles só dão o que eles receberam. A gente só dá o que a gente tem, o que a gente recebeu. Então, primeiro, não culpe eles, eles deram o melhor deles para vocês, tá? E é isso. Se tiver que perdoar, perdoa para você ficar livre e viver o melhor de Deus agora. E o segundo ponto, que a gente pode reprogramar as nossas crenças. Ou seja, o que você viveu, você não precisa culpar eles, ficar reclamando, murmurando, você pode reprogramar isso. E tem 3 formas de reprogramar, que eu gosto muito de falar dessas 3 formas de reprogramação de crença, tá? Que é a matriz passiva de geração de crença, a matriz ativa e experiências e memórias. A matriz passiva de geração de crença é muito o que você falou, André, do ambiente e das pessoas que você está inserido. Cara, qual o ambiente que você tem inserido? Esse ambiente, ele te eleva como ser humano, ele te faz se desenvolver. As pessoas que estão ao seu redor, elas te elogiam, elas te treinam para você crescer cada vez mais. Outra coisa, do que você se alimenta, do que você vê. O que você vê é um podcast como esse, né, que vai te trazer insights, te cair fichas aí para, caraca, verdade, né, para te fazer crescer, né? Te impulsionar cada vez mais. Ou não, ou o que você vê é uma novela, é um jornal que só fala de tragédia, que só fala de morte, de assalto, de sequestro, né? Ou o que você lê, o que você lê? Você lê um livro de desenvolvimento pessoal, você lê um livro, nem que seja de vendas, né? Você lê a Bíblia, ou você lê um jornal que só vai ter tragédia, só vai ter coisa ruim. Então, o que você lê? O que você assiste? Qual o ambiente que você está? Quais pessoas que você está? Então, qual música que você ouve? Você ouve o louvor para se edificar, para ouvir a palavra de Deus? Ou você ouve uma música onde a letra é horrível? E muitas vezes as músicas internacionais, se você não buscar um fundamento, você sem perceber, você acaba ouvindo músicas que ao invés de levantar, porque por mais que o nosso corpo físico e a nossa mente não seja bilíngue, o espírito é. Total. Ele entende quando você tem uma coisa que está boa, a energia, quando você pega aquela energia, quando você pega aquela, como é que se fala? Eu esqueci, falhou agora a frequência. Quando você pega aquela frequência, a música é isso, ela transmite, ela traz aquela frequência ali. Se você não tiver na frequência certa, o que você falou não acontece. Exato, porque a matriz passiva de geração de crença, ela tá nas músicas, está nas pessoas, no ambiente, entendeu? E tem a matriz ativa também, porque a gente estava conversando aqui, não adianta você só se abastecer de coisa boa, por exemplo, ler a Bíblia, sei, ouvir um louvor, ouvir uma música legal, tá no ambiente certo, com as pessoas certas, se você não comunica as coisas certas, se você não comunica coisa boa. Porque, André, eu conheço, tá, pessoas que estão no ambiente certo, às vezes na igreja, às vezes no treinamento legal, com as pessoas certas, se abastecendo de coisa boa, mas que fica reclamando, que fica murmurando, que fica fofocando, que fica falando mal dos outros. Então, a matriz passiva sozinha, ela é importante, mas tem que ter ativa também. A ativa é a sua comunicação. O que sai da sua boca? O que você comunica? De forma verbal e de forma não verbal também. Como a sua postura, né? Você anda cabisbaixo, olhando para baixo, tem que ter uma postura, né? Uma comunicação não verbal boa também. Porque, de acordo com a sua comunicação, André, vão ser os seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles vão ser congruentes com o que você comunica. E de acordo com a sua comunicação, vai gerar pensamentos, né? Se a sua comunicação for boa, pensamentos bons, para te gerar sentimentos bons, e sentimentos bons vai te levar a fazer ações boas. Ações boas vai te levar a resultados bons. Então,
a matriz ativa ela começa na comunicação, para no final você ter resultado bom, ações boas. Percebe? Ou seja, a matriz passiva do que você recebe, a matriz ativa é o que você, né, coloca para fora, e experiências e memórias. Quais são as experiências e memórias que você está tendo? As experiências de amor com a sua família, enfim, de felicidade, às vezes ir no cinema com quem você ama, às vezes fazer uma viagem, ir no restaurante, fazer um piquenique, ter um tempo de qualidade, jantar, botar uma mesa posta com a família, olhar nos olhos, elogiar, validar, palavras de afirmação, isso é importante, isso é uma linguagem de amor. Então, quais são as experiências e memórias que você está tendo? Experiências e memórias também geram crenças. E quando a gente tem memórias boas sobrepostas a memórias ruins, então muitas pessoas podem pensar, eu tive uma infância, o João Pedro e o André Carvalho não sabem a infância que eu tive. Gente, se a gente começar a sobrepor memórias boas, experiências boas, matriz passiva na matriz ativa, as nossas crenças elas vão sendo reprogramadas. Elas vão sendo reprogramadas para você se tornar uma pessoa melhor, para você crescer. E esses traumas, eles vão cada vez mais, né, descendo, e essas experiências de amor, de família, de amigos, social, enfim, profissional, financeiramente falando, espiritualmente falando, experiências boas, elas vão sobrepondo isso, e crenças boas, elas trazem resultados bons, né? Então, que eu tenha agregado aqui de alguma forma para você, para a Rafa, para as pessoas que estão ali, porque essa é a minha missão aqui, eu vim aqui trazer uma palavra de incentivo, enfim, de sabedoria mesmo, para cima, para as pessoas entenderem o quanto que o espiritual é importante, o quanto que o almático é importante, a tua inteligência emocional, tua comunicação, teus pensamentos, teus sentimentos, né? Porque isso vai te levar a fazer ações boas ou ações ruins e ter resultados bons ou ruins. Tudo começa nas tuas crenças ali, e eu espero que você tenha gostado dessa nossa troca de ideia aí. Com certeza. Que minha história de vida tenha te impulsione, né? Te catapulte para coisas boas, e é isso. Muito obrigado. Ele já está se despedindo, calma aí. Acabou não. Uma coisa importante que você colocou, falando agora, você falou, não que não ficou muito bem entendido, pelo contrário, mas todo mundo aqui, eu quero fazer uma analogia, porque o Senhor Jesus, ele tinha esse cuidado de fazer aquelas parábolas para poder a pessoa entender um pouco melhor. Porque, querendo ou não é menosprezando ninguém, pelo contrário. Nós temos todos os tipos de pessoas. Voltando um pouquinho aqui no vídeo, você falou sobre o Renan, e quando você falou sobre ele, você não cometeu o que muitas pessoas também cometem, que é a chamada inveja. Quando fala de outro, eu via que ele andava bem arrumado e tal, eu queria aquela vida dele. Isso é muito ruim. Porque a pessoa, quando ela é invejosa, infelizmente ela atrai coisas ruins para a vida dela. Você não falou dessa forma. Quer conhecer uma pessoa, deixa ela falar. Porque quando ela fala, você pega aquilo que tem dentro dela. Sim. E quando você fez esse treinamento, você estudou, você se capacitou, você aprendeu de forma técnica e de forma espiritual a colocar para fora tudo que você aprendeu ali. Mas o que o João Pedro deixou aqui conosco foi o seguinte: você já trocou de telefone? Quando você troca de telefone normalmente, quando você substitui o seu smartphone antigo por um novo, um atual, você pode reprogramar ele, a forma de tirar uma foto melhor. As mensagens passadas vão se apagando porque tem que dar lugar ao novo, não é assim? Quando o telefone enche a memória, você tem que apagar algumas coisas, tira algumas coisas aí. Então, quer dizer, é importante a pessoa entender que, embora você não pode voltar atrás e mudar o que passou, como falamos a respeito de pessoas que não tiveram uma boa infância, não foram bem
assistidas pelos pais, pelos avós, enfim, pessoas que são órfãos, não teve um ensinamento, não teve uma referência paterna, materna, mas hoje você pode reprogramar sua mente, aprender isso e estudar isso. Isso você também não aprende só, porque nós temos que ter equilíbrio. A verdade é essa. Você falou de pessoas evangélicas que muitas das vezes sabem da Bíblia, da palavra, mas não praticam. Não adianta. O próprio Senhor Jesus disse isso. Não adianta você conhecer e não praticar. A palavra de Deus deixa isso bem claro. Então, tudo que você aprendeu aqui hoje, que você possa colocar em prática, investir em você como ele continua investindo. E eu tenho certeza que esse episódio aqui, futuramente, vai se repetir, porque nós temos muitas coisas boas para compartilhar com os nossos ouvintes, telespectadores. Já deu para conhecer um pouco da tua história, mas também queremos conhecer mais a respeito do que Deus já fez e continua fazendo, porque um episódio de uma hora e meia não é suficiente. Tem mais coisa. Eu tenho certeza que essa energia que foi hoje aqui compartilhada da sua parte com todos os nossos ouvintes, telespectadores, eu tenho certeza que vai trazer retorno se você colocar em prática. Verdade. Porque às vezes a pessoa ouve, mas não coloca em prática. Até porque a fé sem obra é morte. É verdade. Então, minha amiga e meu amigo que chegou até aqui, que Deus possa fazer com que você entenda. O mais importante é você entender. Eu sempre compartilho isso também com as pessoas. Não adianta você querer fazer algo. Você tem que entender. Porque quando você entende, se você em algum momento se perder, você entende. É o mais importante. Você hoje já atua desde 2015? No mercado imobiliário. No mercado imobiliário. Então hoje você já entendeu como vender. Hoje você já entendeu como liderar a sua equipe de forma assertiva. Sim. Mas até você pegar esse ponto foi difícil. Não, é um processo. É um processo. Não se constrói da noite para o dia. Não se constrói da noite para o dia. E eu acho que, André, esse mundo de hoje em dia, muito pelas redes sociais, às vezes a gente está na rede social e a gente vê, nossa, essa pessoa está muito bem, de vida. Gente, as pessoas só postam na rede social, é só coisa boa. Ela não posta o problema dela, a discussão dela, de repente com a esposa. Isso não posta. E por muitas pessoas estarem na rede social, elas ficam se comparando, caraca, fulano, viajou, sei lá, tá na Europa, tá em tal lugar, eu tô aqui ainda não fui, consegui esse carro, eu ainda não conseguia. Gente, tudo é um processo, tudo é um passo a passo, né? É aquilo que eu falei, estabilidade não existe. Você tem que dar o primeiro passo para crescer um pouquinho, para depois crescer um pouquinho, e eu falo muito disso, é ter micro resultados. Você tem micro resultados, tem que ser grato por esse micro resultado. Cara, consegui aqui, legal, nem que seja uma coisa, sou grato, até porque quem é grato, né, quem é fiel no pouco, vai ser colocado no muito. Muito bacana. Então, esses micro resultados que muitas das vezes as pessoas, elas por se comparar na rede social, no Instagram, com outras pessoas, elas ficam muito imediatistas, né, que é muito imediatista e que é tudo para ontem. Tudo se realize ontem. Eu estou 9 anos no mercado imobiliário. Né? E agora, ano passado, que a gente está abrindo novas filiais, expandindo para outro estado. Mas eu tenho um legado, eu tenho tempo. Tem história, né? Tem história, então tudo é um processo na sua vida. Então, cara, seja grato no pouco, seja fiel no pouco. Cada micro resultado que você tenha, fique feliz, fique satisfeito, porque esse micro resultado que vai te levar num resultadozinho um pouco mais acima. Não tem como você pular. Se você pular, você não vai ter uma solidez, você não vai ter uma base sólida. Às vezes você vai ter um resultado muito alto e você vai cair rápido. Então, esse micro resultado, essa gratidão, essa fidelidade e ser grato, olhar para trás, caraca, evoluir, cara, cresci, legal, me desenvolver aqui. Isso, no final, quando você chegar aqui, você vai ter uma base sólida, firme e você vai estar sempre querendo, mas são processos que a gente passa na vida. A gratidão abre portas onde nem parede tem. E para fechar com chave de ouro, diante de tudo que você falou, eu quero deixar aqui para você o seguinte. Isso é impactante demais. Pare de comparar a sua jornada com o outro. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua história. Até um vídeo que eu assisti esses dias,
que você falou sobre se alimentar de coisas boas é importante. Às vezes a gente assiste também uma pegadinha, uma brincadeira, mas tem que ser com equilíbrio também, para não se permitir fazer só isso. Sim. E assistir um vídeo bacana, onde o pai ele tem um filho, e ali os dois conversando, ele diz assim, olha, toma aqui esse bombom, tá? Não sei se você assistiu. E aí o filho fala assim, tá bom, obrigado. Se eu der 2 agora pro seu irmão, você vai gostar? O que você vai achar? Ah, não vou gostar não, vou ficar triste. Por quê? Porque ele ganhou 2, eu só ganhei 1. Aí ele virou e falou, mas por que você fica triste? Porque isso não é justo. Então o pai falou assim pro filho, olha, a vida, meu filho, não é justa não. Para de se comparar. Você não tinha nenhum, agora você tem 1, ainda quer se comparar com teu irmão porque ganhou 2, vai fazer a tua história, vai fazer a tua jornada. Estou falando de um jeito aqui para a pessoa entender. Muito impactante. Então, quer dizer, é importante a gente entender isso. Eu não posso jamais falar assim, não, hoje o João Pedro está melhor que eu. Pelo contrário, se hoje você está na situação em que está, é porque você plantou. E quem quer chegar onde você chegou, ou ultrapassar o seu hoje, tem que fazer além do que você fez. Porque essa é a grande sacada da vida. Para de querer ser... sabe aquelas pessoas que querem ficar... isso não é justo, eu quero assim... aquela coisa de igualitário. Não existe isso. Uhum. A vida, ela não tem que ser igual para todos. Mesmo não tem. Não tem. A igualdade é uma coisa. Equidade é outra. Igualdade é você tratar todos iguais. Não existe isso. Você tem que sim saber diferenciar um bom profissional do mal. Hoje você, como líder, tem que valorizar mais aquele que se dedica, que veste a camisa. É meritocracia. E é óbvio isso. Sim. E assim também saber fazer com que cada um tenha o seu devido lugar. Plantou muito, colhe muito. Plantou pouco, colhe pouco. Não plantou nada, não vai colher nada. Essa é a vida. Total. Muito bacana, foi um prazer ter você aqui. Prazer foi meu. André, Rafa, obrigado. Eu tenho certeza que esse episódio contribuiu de forma significativa para o teu crescimento pessoal e profissional. Em breve você vai voltar aqui para falar de coisas novas e maiores. Pô, vamos embora. Outros episódios. Rafa, já marca aí. Eu tenho certeza que vai se cumprir, se concretizar. E deixa aqui a sua... Agora sim. Seu raciocínio aqui, a sua palavra de impacto para essa pessoa que está assistindo agora. E eu tenho certeza que o que você vai falar aqui, Deus já te inspirou. Deixa essa mensagem. Gente, bom, primeiro agradecer, novamente você e a Rafa por a oportunidade de estar aqui, de trocar essa ideia, de conversar. Da semana passada, quando a gente se conheceu, cara, vocês são incríveis. Parabéns pela atitude, pela iniciativa de colocar isso aqui em prática. Cara, Deus está te usando demais. Amém. Não para, continua, porque eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas pessoas, impactar muita gente, transformar muitas famílias que merecem ouvir isso aqui, ouvir o que Deus tem para elas, é muito grande. Então, parabéns pela iniciativa e gratidão por ter me chamado. Tá? Gente, quanto a você, eu quero profetizar na sua vida, tá? Eu quero profetizar que você vai crescer cada vez mais na sua vida, que você vai sair da zona de conforto, que você não vai ficar nessa zona de conforto aí, sem querer estudar, sem querer prosperar, sem querer trabalhar, sem dar o seu melhor. Cara, sai dessa zona de conforto e busca o melhor, cara. Busca o melhor para você, busca o melhor para sua família, para quem você ama, tá? Tenha autorresponsabilidade, não fica culpando os outros, culpando o presidente, culpando a tua empresa, culpando a tua família. Cara, faça você o que tem que ser feito com autorresponsabilidade, com consciência, tá? Lembra daquela tríade que a gente falou, do espiritual, da alma e do corpo? Isso é muito importante. E eu profetizo na sua vida que você vai prosperar muito, que você vai ser muito abundante, que você vai ajudar muitas pessoas, assim como, graças a Deus, nós estamos fazendo aqui, e você vai fazer também, tá? Você vai ser referência, você vai ser inspiração, você vai ser exemplo na sua família. As pessoas vão te olhar e vão falar, caraca, como você mudou, como você é uma outra pessoa. E não só na sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, você, na sua empresa também, você vai crescer muito
pessoalmente falando, profissionalmente falando, tá? Então, um beijo no seu coração, que essa que eu profetizei para você vai se tornar realidade, porque Deus está vendo. Deus está vendo. Então, faça a sua parte, porque o Papai do Céu, ele vai fazer a dele. Deus vai fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua também. Beleza? Beijo. Me segue lá no Instagram também, tá? Ó, J, dá meu no Instagram aqui rapidinho. J.Rodrigues, J-O-T-A.Rodrigues. Me segue lá também e vambora, tamo junto. Mas agora você é diretor, não quer vender mais não, né? Não, quero vender sim. Eu gosto disso também. Então, além de liderar, então você continua exercendo, praticando. Cara, a gente está falando aqui nos bastidores, eu amo venda, eu amo liderar, eu amo liderança, eu amo liderar as pessoas, eu amo inteligência emocional também, sabe? Desenvolver pessoas e eu amo o mercado imobiliário. Então, eu amo muito esses 4 pontos, que é vendas, inteligência emocional, liderança e mercado imobiliário. Então, eu vendo sim, mas eu gosto muito de fazer o meu corretor vender, sabe? De treinar o meu corretor, de ver aquele cara que de repente está aí, é uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, às vezes está desempregada, ou está na carteira assinada, fazendo o que não gosta, trabalhando com um chefe chato, trabalhando, às vezes, da segunda-feira, ela vai, sei lá, chateada com o trabalho, vai desmotivada, e essa pessoa a gente treina, a gente capacita, e eu vejo ela com outra postura, eu vejo ela diferente, eu vejo ela vendendo, eu vejo ela transformando a vida dela, mas a da família dela também, e isso me motiva mais, sabe? Então, eu vendo, mas eu amo mais, eu gosto mais de ver os meus liderados venderem, isso enche muito meus olhos, faz uma operação transbordar. Muito... É isso aí. Então, exatamente. Nós ficamos por aqui, que Deus ilumine sua vida, e até o próximo episódio do Pod Direto ao Ponto, trazendo para você histórias inspiradoras como a do João Pedro. Um abraço e até a próxima. Valeu, abraço. Top. Boa.